Olá, muito boa tarde para você, a paz do Senhor no seu coração. O programa Brasil Cristão está começando nesta terça-feira de catequese aqui no programa Brasil Cristão. Seja muito bem-vindo, Fernando, boa tarde. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. Terça-feira é o dia da nossa catequese. Gosto sempre de recordar esse versículo da Sagrada Escritura que diz: para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ninguém ama aquilo que não conhece. É necessário que nós cresçamos em conhecimento para que a gente possa crescer em amor. Não é conhecimento inócuo, conhecimento para encher o nosso intelecto e ponto final. É conhecimento para nos converter em amor, para que amemos mais a nosso Senhor. E nós estamos, Drica, numa sequência, né? Exatamente. Uma sequência. Semana passada, nós falamos sobre a ação demoníaca no mundo. E hoje nós vamos dar sequência à catequese da semana passada. Nós vamos falar da ação demoníaca, terminar essa ação demoníaca, né? E o dom de libertação. E aí, para hoje, nós temos duas pessoas especiais e nós vamos contar para você, daqui a pouquinho, né, a gente fala, né? Exato. Não vamos falar agora não, que nós dos nossos participantes de hoje, além do Padre Douglas. Então, assim, eu acho interessante a gente divulgar esse programa. Nós estamos ao vivo pela Rede Século XXI e esse programa também está ao vivo no YouTube nesse exato momento. Nós estamos no YouTube do CERN. Se você colocar lá CERN Brasil, vai aparecer este programa ao vivo no YouTube. Então, pega lá, compartilha esse link para todas as pessoas que você conhece, para que elas possam acompanhar, porque a catequese de hoje vai ser importantíssima. Nós vivemos num país cheio de ocultismo, de falsas doutrinas, de uma série de outras realidades muito tristes. E combatemos, sim, não homens de carne e sangue, mas principados e potestades, é o que diz a Escritura. Portanto, nos ajude aí a divulgar, porque o programa de hoje é imperdível, é importantíssimo e vai te edificar. Como é que você faz para nos ajudar? Você entra no canal do YouTube do CERN, é só digitar lá no YouTube CERN Brasil, você já vai ver o link ao vivo, você compartilha, exatamente, se inscreve, clica aí no sininho e você compartilha então esse programa na sua página, na sua rede social, enfim, para divulgar esse assunto. Todo mundo tem curiosidade acerca de como os demônios agem, porque se eles são os nossos maiores inimigos, então nós precisamos conhecer o nosso inimigo contra quem lutamos. E aí as pessoas você também pode participar desse programa hoje. Você pode entrar em contato através do nosso telefone fixo 19 3871 9620, manda sua pergunta, seu pedido de oração, mas sobretudo participa desse programa aqui conosco, mande suas perguntas e aí também dá pelo WhatsApp, Drica? Sim, com certeza. Envie mensagem. Se você tem dúvida acerca de tentações demoníacas, a ação do demônio na sua vida, na vida de alguém que você conhece, ou até mesmo na história, então envie sua mensagem com a sua dúvida para tirarmos aqui hoje no programa Brasil Cristão. 19 99716 9915. Esse é o nosso WhatsApp, é o seu. Manda mensagem para nós. Vamos começar com Nossa Senhora, Fernanda? E eu acho maravilhoso, porque é interessante, logo nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, quando nós lemos a respeito do pecado original, Deus, ao mesmo tempo que presencia a tristeza da queda do homem, amorosamente Deus já anuncia: tu lhe ferirás a cabeça, diz isso à mulher. Né? E isso se cumpre na filha de Sião, se cumpre na depositária de todas as promessas, na arca da nova aliança, na mãe de Deus, que é a Virgem Maria. Por isso nós vamos começar esse programa invocando Nossa Senhora, dentro do contexto, Drica, dessa campanha que nós estamos fazendo pela construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Exatamente. Nós agradecemos você que tem contribuído e também rezamos por você agora, colocando o seu coração generoso, né? Que todos os meses tem feito a sua doação a esta obra de evangelização. Muito obrigada, né? Que Nossa Senhora, ela
te alcance, te proteja, te abençoe e providencie para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu coração, todas as suas necessidades. Por isso nós rezamos o quarto mistério doloroso, contemplando Jesus a caminho do Calvário, carregando a tua cruz. Caminho este que ele fez com Nossa Senhora também caminhando ali ao seu lado. Vamos contemplar e pedir a intercessão de Maria também para o programa de hoje, para os nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Tratado da Verdadeira Devoção, esqueci o nome do... São Luís Maria Montfort. Ele ensina que depois de cada mistério, vou ensinar para vocês, você reza assim, ó. Por exemplo, nós rezamos o mistério, Jesus carrega a sua cruz, então você reza assim: graças do mistério do carregamento da cruz, descer em nossas almas, assim seja. Isso também você obtém frutos na oração do Santo Rosário. Bom, hoje no nosso programa nós temos um convidado super especial, né, Fernando? Super especial. É muito especial mesmo. E ele está aqui já. Vamos sentar para falar o que está acontecendo aqui, ó. Padre Guido. Padre, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Boa tarde, Boa Drica. tarde. Boa tarde, Fernando. Bênção. Completando a frase da senhora, São Luís Maria Grignon de Montfort, Isso. autor do Tratado da Verdadeira Devoção, chega a dizer que Nossa Senhora, palavras dele, é o terror do demônio. O terror do demônio. Então, ó, você quer ficar bem acompanhado para fugir do demônio, para lutar contra ele, se agarre a Nossa Senhora. Pronto. Gente, olha, o Padre Guido está aqui conosco, ele já é de casa, né? Exato. Apresenta o programa aqui na Rede Século XXI, o Santo do Dia. Ele também apresenta várias vezes o programa Eclésia, né? Eclésia. Trazendo para nós a doutrina na igreja. E você está perguntando aí, cadê o Padre Douglas, né, Fernando? Exato. Calma, o Padre Douglas não está conosco hoje fisicamente,
mas ele vai estar no programa Brasil Cristão de hoje através do Skype, tá bom? Já ele está chegando aqui para a gente completar aqui o time de hoje. Mas é um presente a gente ter o Padre Guido hoje. Sim. São as ações da Divina Providência, né? Nós confiamos que Deus guia todas as coisas e a gente experimenta isso no programa Brasil Cristão. É verdade. Porque justamente falando deste tema tão sério, tão importante, nós temos a presença do Padre Guido, que é exorcista da Diocese de Bauru. Exatamente. Então, assim, realmente nós agradecemos muito e como é bom, Drica, viver sob a providência divina. Porque ele faz tudo, né? Na hora que a gente pensa que não deu certo, aí é que ele está conduzindo quando nós nos colocamos na presença dele para viver. Então nós temos aqui conosco hoje, para falar da ação demoníaca e o dom de libertação, um exorcista, né? Com experiência de causa, né, Padre Guido? Já estou no 4º ano que estou realizando, exercendo este ministério, que é de grandíssima importância, pelo fato que o mesmo Jesus, na hora de formar os seus apóstolos, os enviou para cá e para lá para expulsar os demônios. Exato. Faz parte integrante da missão dos apóstolos, libertar a pessoa de qualquer influência do maligno. Claro, Fernando, o demônio não pode fazer nada contra Deus. Por isso ele se descarrega contra a obra-prima de Deus, que é a pessoa humana. Exato. E no seu, entre aspas, poder, o demônio tentou até na natureza humana o Jesus. Mateus, como também Marcos, relatam 3 episódios das tentações de Jesus. Quando, por exemplo, após um jejum de 40 dias, o demônio lhe disse, olha, você está com fome, faz 40 dias que não come, e transforma estas pedras em pão. Qual foi a resposta que Jesus deu? Não só de pão vive o homem. O demônio que levou Jesus no alto da torre, né, lá em Jerusalém, ele diz, olha, se você é filho de Deus, jogue-lhe para baixo, os anjos vão te ajudar, você não vai se machucar nem um joelho, nem um pé. A resposta de Jesus, não tentarás o teu Deus. Exato. E a terceira tentação, quando o demônio leva Jesus no topo de um monte e mostra os vários panoramas, né, belíssimos, né, bela visão do alto. E o demônio chega a dizer para Jesus, tudo isso vai ser teu se você me adorar. E o demônio pensa que Jesus lhe deu uma resposta positiva. Ao passo que Jesus disse bem claramente, está escrito, adorarás única e exclusivamente o teu Deus. Sim. É aí que tem uma frase muito profunda que quero bem explicar neste programa, se o tempo permitir, sim, né? Sim. Se não der, eu mesmo peço a gentileza de me convidar outras vezes, porque é um assunto de grande atualidade. Está escrito no Evangelho, depois da terceira derrota com Jesus, o demônio foi embora para voltar no tempo oportuno. Para deixar bem claro uma coisa, até a ação do sacerdote é autorizado pelo bispo, entre aspas, quem é exorcista por natureza é o bispo, exato, que pode delegar 1 ou 2 sacerdotes, ou mais ainda, dentro da sua diocese. Eu tenho plena, digamos a palavra assim, autonomia de serviço dentro da minha diocese de Bauru, ao passo que, saindo da diocese, para poder agir como exorcista, preciso da autorização do bispo do lugar. São as regras da igreja e nós respeitamos, né? Quem não sabia, né? Que ótimo que o senhor falou isso, porque, Fernando, fica sabendo que das autoridades, né, para lidar com esses assuntos. Exato. E o acompanhamento que a gente faz com pessoas possuídas pelo demônio não é uma vez por sempre, fica libertado, tchau, tchau, não. O sacerdote deve dar o devido acompanhamento, sabendo que o demônio volta. E, porém, toda vez que o sacerdote repete o exorcismo para aquela mesma pessoa,
enfraquece cada vez mais o poder do demônio, até o ponto que o demônio acha por bem nunca mais possuir aquela pessoa. Tá. Interessante. Ô, Fernando, eu não sei você, mas eu fiquei curiosa acerca dessa situação que o padre Douglas trouxe, né? Ele disse que ia voltar no tempo oportuno. E que tempo oportuno seria esse, então, padre? A gente pode começar por aí? Pode. Não tem problema. Na noite, a mais dramática noite da vida de Jesus, quando ele sentiu dentro de si o sofrimento imediato que queria enfrentar, isto é, um processo sumário sem nenhuma defesa, uma condenação à morte violentíssima na cruz, coroação de espinhos, humilhações, né, flagelação, etc. Portanto, ele pediu que se afastasse tudo isso. Isso no Horto das Oliveiras, ali na agonia. Exato. E Jesus chegou até suar sangue, prevendo o que lhe estava acontecendo. Mas chegou também a dizer, na mesma frase, mas seja feita a tua vontade. Porque, claramente falando, ninguém de nós gosta de um sofrimento. Sim. Se dependesse de nós, não deveria existir nem uma farmácia, desculpa, os farmacêuticos, né? Na esquina ou nas praças, exato. Porque gostamos da nossa saúde. Sim. E às vezes é suficiente um calo no pé, uma pequena dor de dente, que já, digamos assim, entramos em pânico, né? Agora, Jesus enfrenta o demônio, né, na sua natureza humana e vence, deixando bem claro uma coisa, Drica, que a tentação deve sempre ser enfrentada com a capacidade de superá-la. E me explico melhor. O demônio intervém na vida da pessoa humana em 4 maneiras diferentes, que precisam ser bem explicadas. A primeira é exatamente a tentação. A segunda chama-se de infestação. A terceira, de possessão, e a quarta, que é a mais difícil, é mais cruel, obsessão. Tentação não é pecado, é uma provação que Deus permite com a finalidade de fortalecer a nossa fé. Agora, de antemão, é dogma de fé. Nenhuma tentação supera a nossa capacidade. Portanto, falando como sacerdote, quando vem uma pessoa que diz, padre, sofri uma tentação tão grave que acabei caindo. Mentira. Nunca diga uma frase desta a um sacerdote, porque é contra a fé. Porque Deus, Drica, conhece os seus limites, os meus limites, do Fernando também, de qualquer um de nós. E não pode permitir que sejamos tentados além da nossa capacidade. Portanto, se eu, diante de uma qualquer tentação, me afasto e ganho, agradeço a Deus. Mas se eu peco, é porque eu quero pecar. Não porque a tentação é grande. Porque Deus sabe como nós somos feitos. Talvez, então, padre, a questão é saber se é tentação ou outra coisa, de repente? Diante de alguma dessas aí, nós não vamos ter força ou a gente sempre vai ter força para lutar? É interessante, eu acho importante a gente esclarecer, meio que pontuar o que nós falávamos na semana passada para colocar isso que o Padre Guido veio trazendo, já abriu assim, colocando as coisas muito bem, agora temos que aprofundar cada uma dessas coisas. Nós falávamos na semana passada a respeito daquilo que a gente está chamando de ação ordinária do demônio. A gente entende isso a partir do conhecimento da natureza desse ser, né? Nós falávamos que Deus, nosso Senhor, é o Criador de todas as coisas e dentre os seres criados existem aqueles que são chamados de espírito puro. E quando eu falo puro, eu não estou falando de inocência, de ausência de pecado, não, estou falando que o contrário disso seria um ser composto, por exemplo, nós, seres humanos, corpo e alma espiritual. O
nos anjos não existe essa realidade material, ela é espírito puro. Ao nós entendermos essa realidade do demônio como espírito puro, nós começamos a perceber que a sua ação é predominantemente na área espiritual e conosco, o modo como ele ordinariamente atua é através das sugestões. O demônio vem para nos sugerir, e aí, dependendo da intensidade disso, né, Padre Guido, a coisa vai se agravando, o modo como ele vai. Mas aqui, a garantia da Sagrada Escritura é que ninguém é tentado acima de suas próprias forças. O próprio Senhor Jesus, isso é o que diz a Escritura, diz: para isto se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Nós falávamos dessa ação ordinária do demônio. Sim. E neste programa, né, então, normalmente, ele, como um ser espiritual, Padre Guido, atua nas sugestões, no nosso intelecto, mas também ele tem poder para mexer no mundo material. Exato. É bom esclarecer, Fernando, o seguinte, né? A imagem que o demônio apresenta diante de uma qualquer tentação é uma imagem, na hora, de repente, bela. Então, naquela linguagem da primeira página da Bíblia, se vocês comerem, isto é, aquele fruto, se vocês agirem contra a vontade de Deus, vocês se tornarão como Ele. Por isso, a aspiração de ocupar um lugar na hierarquia que não é da pessoa humana. Exato. No mesmo livro do Gênesis temos o homem, o desejo de chegar até Deus e constrói a Torre de Babel. Exato. Mais uma facada lá também, né, com a confusão do idioma, etc. Isto é, o demônio apresenta uma satisfação imediata, que pode atingir, inclusive, até a sensibilidade até de uma criancinha. Se nós fizéssemos um pulo para trás na história, Rica, e chegássemos ao dia da nossa primeira comunhão, talvez não tínhamos ainda 10 anos. Ai, a minha está fora desse... A minha foi aos 18 anos. Eu com 7 aninhos. Se nós quiséssemos, Fernando, lembrar até o medo, além da emoção, da nossa primeira confissão que fizemos ao Padre para a primeira Eucaristia, quais foram os primeiros pecados que nós dissemos para o Padre? Desobedeci ao papai e à mamãe. É verdade. Menti. Olha, a mentira que pega já até uma criança. E dizer as coisas que não batem com a realidade. Entendeu? O demônio tenta a pessoa humana para conquistar, não no corpo, como nós vamos ver daqui a pouco, mas a alma. É claro que o demônio tem os seus limites. Quais, por exemplo? Não poderá nunca agir na vontade daquela pessoa que ele está possuindo. Mesmo que ele fale usando a voz daquela pessoa, mesmo que se torne violento, mas não poderá nunca usar a vontade. Inclusive, é bom saber que na história da Igreja temos várias páginas que narram episódios de santos e santas que periodicamente foram possuídos pelo demônio. Por isso que nada que a pessoa faça nesse estado de possessão incorre em pecado dela, porque ela não usa a sua vontade, né, Padre? Obrigado por essa pergunta, Fernando. É a pergunta que tantas pessoas me fazem. Padre, o senhor como exorcista, uma pessoa que é possuída pelo demônio, significa que vai para o inferno? De jeito nenhum. Que a posse é do corpo e é limitada somente a um tempo. Na hora que o sacerdote, autorizado pelo bispo, faz o exorcismo,
agindo em nome da Santíssima Trindade, o demônio pode gritar, pode blasfemar, quanto cusparada que eu já recebi na minha cara, mas é obrigado a cair fora. Interessante, quase sempre, Fernando, um exorcismo termina no chão. No chão. É lá com uma pessoa que parece quase como se estivesse morta, desculpe a expressão. Sim. Aí insisto, abre os olhos. Abre os olhos. E aos poucos, aquela pessoa abre os olhos e eu mostro o crucifixo. E esta pessoa, com um certo esforço, é um gesto muito comum, pega o crucifixo e o beija, quando 5 minutos antes havia cuspido na cara do crucifixo. Aquele é o sinal que o demônio tinha foi embora, sim. né? Deixou a pessoa. Fantástico. Padre, eu gostaria que o senhor diferenciasse para nós, para quem está em casa nos acompanhando. O senhor até falou em uma ordem. Eu não sei se essa ordem é porque é de fato essa ordem. A tentação, que o senhor já falou, infestação, possessão e obsessão. Sim. É exatamente nessa ordem, no sentido de mais grave ou mais profundo? Sim, exato. A tentação é igual para todos. Não porque sou padre ou porque aquela pessoa é autoridade máxima, não todos somos. Não poupou nem a Jesus, Exato. o demônio, né? Agora, infestação significa uma presença sutil do demônio ou numa pessoa, ou num ambiente, ou num animal, ou num terreno, sobretudo onde anteriormente se praticavam cultos demoníacos. Se hoje não se pratica mais um culto numa área onde até poucos anos atrás, é bastante normal ver alguns fenômenos paralelos que são sinais de uma, não é uma palavra meio forte, de uma vingança, mas um sinal da presença do demônio. Por exemplo, eu tive um caso um dia de uma senhora que fez questão que fosse dar uma bênção na sua casa novinha, construída num terreno onde antigamente, infelizmente, se faziam cultos demoníacos. E aconteceu que apareceram inúmeras rachaduras na casa, de um andar só. E essa senhora me disse, padre, nós no contrato colocamos que o material de construção deve ser única e exclusivamente de primeira qualidade. Pensamos que fomos até enganados. Pegamos um pedaço de rachadura, mandamos fazer uma análise do material. Padre, caímos duro, porque é material mesmo de primeira qualidade. Então, eu vi que ao lado desta casa havia muito entulho. Entulho, e falei, senhora, se a senhora pudesse libertar quanto antes. Padre, estamos esperando que venha um trator para tirar tudo, toda essa sujeira aqui, né? Um pedaço de madeira, pregos, latas de tinta, tudo, material. Um dia seguinte me telefonou, padre, pelo amor de Deus, pegue um táxi, eu vou pagar a corrida, volte aqui porque fui lá ver, tinha tudo limpinho, só que apareceram 4 caveiras. Nossa. 4 caveiras. Portanto, o demônio, insatisfeito porque não se pratica mais o culto, se descarrega com estes fenômenos. Pode ser rachaduras, pode ser portas que se abrem, de repente não tem nem um fio de vento e as janelas batem de repente, ou barulhos desenfreados, etc. A presença de bichos, às vezes. Também. Tipo moscas, coisas assim. Mosquitos, formigas, também aranhas. Também Tudo isso é infestação. Exato, infestação. Exatamente, sobretudo, repito, quando se praticavam cultos que hoje não se pratica mais. Tá. Padre, mas o senhor falou uma coisa aí na infestação que eu fiquei... Porque o senhor falou assim, pode ser a presença do demônio em locais, animais, até em pessoas, uma presença sutil. Mas isso não seria uma possessão? Como seria essa presença de infestação em uma pessoa? Por exemplo, uma criancinha que não dorme, por exemplo, e a mamãe, falando deste problema para terceiros
que não estão muito bem por dentro, aconselha, vai naquele centro espírita, vai naquele centro de Umbanda, de Macumba e companhia. E há pessoas ignorantes, naturalmente, desculpamos isso, que chegam com a criança, com o bebê, consagrando o bebê ao demônio. Oh. Resultado, o bebê melhora 100%. 100%, melhora. Começa a dormir à noite. Começa a dormir tranquilo, oh, que bom, só que o demônio amarra no dedo. Entendeu? Uma aliança, um pacto de aliança que se faz com ele, e olha, Drica, que não somente, temos até casos, lamento dizer isso, mas como sacerdote é bom informar corretamente os nossos amigos telespectadores, jovens que chegam a fazer o curso de noivos para casar na igreja, e antes de casar na igreja vão fazer o pacto de amizade com o demônio. Isto é, em troca de filhos com boa saúde, situação econômica boa. Por 30, 40 anos, depois o demônio pode ficar com a minha alma. Oi. Pessoas que vão casar na igreja. Entendeu? Com essas condições. Como também, aqui agora a senhora botou o dedo na ferida, eu estou sentindo, obrigado por cutucar até o padre. Como também temos que ter muito cuidado, prezados amigos, porque há pessoas que entram na jogada do demônio com muita facilidade. Não adiantando o terceiro caso, que é a possessão, mas uma presença tem nas pessoas. Quando eu faço um exorcismo, faço questão de perguntar para o demônio: por qual motivo está no corpo deste homem ou desta mulher? Mais de 90% da resposta são duas palavras: traição do credo e luxúria. Traição do credo, Driga, significa: eu sou católico, casado na igreja, os meus filhos, tintim por tintim, batizado, primeiro Eucaristia, crisma, tudo. Porém, eu frequento um centro espírita. Traição do credo. Uma vez dei numa igreja uma palestra sobre este assunto. A capacidade, Fernando, da igreja era de 800 pessoas. Não quero exagerar, mas se alguém desmaiasse naquela palestra, não tinha lugar para cair. Como se explica a igreja superlotada para ouvir uma palestra sobre o exorcismo? Pela falsidade ideológica de traição do credo. Inclusive, quando tem um exorcismo, há sempre um diálogo bem cumprido antes, querendo saber um pouco o histórico daquela pessoa, porque chegou a este ponto. E tantas vezes, falando de problemas pessoais para pessoas que não são competentes, se fala para 5 pessoas, tem 5 orientações. Aí começa a frequentar um centro espírita, depois ele diz: não, vai naquela de Macumba, que é melhor. Depois chega a dizer: olha, conheço um espiritista famoso, mora em São Paulo, tenho até o telefone. Atenda, vai atender, e em cada atende, só depois que fica confirmado o depósito que a senhora fez na conta do homem. Aí começa o dinheiro a sair de um bolso para o outro. Quando há pessoas que chegam lá no fundo do poço, ainda bem que se lembram de Deus, se procuram pelo Padre. Mas é suficiente, depois de ter ouvido com calma essas pessoas, é suficiente, ainda no diálogo, não no exorcismo, de preparação. É suficiente dizer: vamos fazer como os senhores fizeram bem no começo, né? Vamos rezar uma Ave Maria. Pronto, que aquela pessoa vira, desculpa a comparação muito prática, um saco de batata no chão. Se joga no chão e começam as manifestações. O demônio não combina com Nossa Senhora. Vamos deixar claro, então, padre, para quem está em casa, e aí você que nos acompanha, gente, está vivendo alguma situação, né, Fernando, esquisita, não consegue identificar, não sabe o que é, procure a Igreja Católica
de primeira vez, né? Claro. Vá atrás de um sacerdote, busque, não vá atrás da sua amiga, ela não sabe te aconselhar, não é? Exato. Vai evitar isso que o padre está falando. Exato. Padre Guido, a influência, o senhor... uma pergunta anterior, para eu complementar. Sim. O senhor está no Brasil há quantos anos já? 47, é todo o meu sacerdócio. Que maravilha, tá vendo? É nosso brasileiro. Então, já sabe, o Brasil, dentre os outros países, assim, a presença do ocultismo no Brasil é assustadora. É assustadora. E nós já falamos aqui sobre isso. Nós falamos aqui nesse programa sobre religiões afro, nós já falamos sobre tudo isso. E nós não temos medo aqui do politicamente correto. Então, a verdade é dita assim, olha, parte do princípio de uma sociedade livre, de liberdade religiosa, parte do princípio, né, do axioma da não contradição, que se eu disser, aqui em cima tem uma ficha, e alguém disser, não, aí não tem uma ficha, ou eu estou certo, ou a pessoa que está dizendo isso está certa. Existe uma Não tem verdade. como eu ou ela estarmos certos a respeito deste fato. Então, nós recebemos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, cremos nela e esta revelação é o critério a partir do qual nós dizemos o que é certo e o que é errado. A partir disto, com um parâmetro do magistério, nós dizemos isto é verdade, isto é falso. Então, para nós, é claro, isso é firme, é dado revelado, que aquilo que não condiz com o magistério é falsa doutrina. E com isso, eu não estou desrespeitando a pessoa, eu estou simplesmente olhando para um fato. Esse é o fato a partir da doutrina, ok? Então, nós falamos que o grande interesse do demônio é fazer com que a pessoa não dê adesão à verdade revelada. Ele quer prender esta pessoa no engano. E se para isso ele tiver que se fazer passar por uma entidade de uma religião afro, ou fazer-se passar por um espírito de luz de uma mesa kardecista, ou fazer no braço. Se ele tiver que usar a mitologia grega, ele usa, porque o interesse dele é revestir-se dessas deidades, e Paulo diz, nada são, mas o demônio pode, para enganar-nos, para prender-nos no erro, travestir-se, né? E aí prender-nos no engano, para quê? Para nos tirar da verdade. É verdade. Né? Então, aí, no Brasil, existe muito isso. Então, é muito triste, Padre Guido, porque, infelizmente, nós estamos num tempo no qual há muitos homens, há muitos eclesiásticos que minimizam, que até não acreditam. Sim. Vamos ser verdadeiros. Exato, inclusive até eu recebo várias pessoas enviadas por bispos de outras dioceses que não têm o padre exorcista. Como também até nas reuniões, às vezes, do clero, o assunto é um pouco delicado e requer, inclusive, muita prudência. Aliás, Fernando, se nós quiséssemos abrir, não lembro agora o artigo da Código de Direito Canônico, obriga o exorcista a ter qualidades até... Eu estava com isso aqui na cabeça agora para perguntar, não pode ser qualquer pessoa, né, padre? Não sei, olha, eu fico até muito comovido só lendo, porque claro que diante de Deus não se pode usar nenhuma máscara de falsidade ideológica, né? Senão cairíamos no erro da hipocrisia. Procuro estar na altura desta missão. E, na hora de um exorcismo, me preparo com uma maior intensidade de oração conjugada com o jejum. E o demônio sabe também disso. Se eu amanhã tenho um exorcismo, o meu telefone toca 50 vezes esta noite, já estou acostumado. Olha. Ele. Aí, às vezes, até os meus co-irmãos me dizem, mas Padre Guido, desliga o telefone e dorme em paz, tranquilo. Eu respondo com uma pergunta para os meus co-irmãos.
E se for o hospital que está chamando, que o hospital também, em Bauru tem 5 hospitais, chama também de noite, e se eu ficasse somente um dia, não fui atender, o cara se foi, eu ficaria com um complexo de culpa. Prefiro passar uma noite... Correr o risco. Sim, sem paciência. Mas olha, Deus dá sempre a força quando se age em nome dele, né? Sim. Gostaria de dizer, mas temos tempo ainda. Padre, tem uma pergunta, tem uma participação conosco aqui no nosso WhatsApp. Vamos tentar colocar uma participação de um telespectador. Certo, vamos. É da Juliana Gurgel. Sua bênção, Padre Guido. Parabéns pelo programa, Drica e Fernando. O demônio pode assumir a figura humana sem ser pela possessão e agir na terra? Obrigada, Ju. Um beijo para você, minha querida, linda. Sim, o demônio pode assumir a figura, inclusive assinou muito bem, que às vezes se transforma, né? Santo João Maria Vianney via o demônio com traje de padre. Sim. Santa Catarina de Siena, que é padroeira do meu país, da Itália, né? Desculpe o gesto, era assim, tanto que era magra, e o demônio com traje de diretor espiritual dizia para ela: olha, você está comendo alguma coisa? Não, nem aquela coisa. Queria a morte dela, né? E se apresentava com o rosto do diretor espiritual. Agora, está no demônio, o poder é dado por Deus com a finalidade de fortalecer a fé da pessoa. Sim. Tá? Porém, saiba que o demônio também tem os seus limites, certo? Também quando ele penetra no corpo, não na alma de uma pessoa, seria o terceiro caso, na possessão. Que é a possessão. Exato. É por um tempo determinado, e quando o sacerdote, através de diálogo, certo, percebe que está mesmo na frente, que não é nenhuma sugestão, está mesmo na frente de um caso de possessão, certo? A um certo ponto se percebe na hora, porque até uma pequena gota de água benta dá um efeito de água fervente, mas fervente, os gritos que eles dão. Quando logo que se fala de uma invocação de um santo, de uma santa, ou dos títulos de Nossa Senhora. A senhora, no começo do programa, falou que eu apresento o santo do dia, mas também estou apresentando 1000 títulos de Nossa Senhora. Olha. Todos os dias está passando um título. A Igreja reconhece 1.600 títulos de Nossa Senhora. Certo, né? Mas bom. Uma graça. Mas qualquer título que se dá a Nossa Senhora, o demônio entra no pavor. Inclusive mostrando o terço, né? Mostrando o crucifixo ou a medalha de São Bento, ou colocando a estola sobre a cabeça da pessoa possuída, é aí que às vezes precisa a presença de alguém que ajude, porque as manifestações são várias, né? Mas, repito, na hora que o padre tem 2 fórmulas do exorcismo, uma fórmula chamada deprecatória e uma forma chamada imperativa, diante da qual, usando o nome da Santíssima Trindade, o demônio é obrigado a cair fora, a deixar para sempre. Eu, na hora de despedir, porque quando a pessoa volta em si mesma, diz: onde é que eu estou, o que é que aconteceu? Senhor, quer um copo de água, alguma coisinha, né? E não se lembra de nada. Por isso eu exijo que as pessoas que assistiram mantenham muita discrição, não fale para terceiros, e se tiver algumas recaídas, de me avisar que logo marco o outro exorcismo. Padre, mas como é que a pessoa... Quais são os sinais de que é uma possessão? Para a pessoa saber diferenciar. Ódio tremendo por tudo que diz do sagrado. Tudo que diz, né? Por exemplo, de orações, sinal de cruz, água benta, sinal, uma cruz, por exemplo, veja que aqui no nosso cenário me colocaram bem aos pés da cruz. Então, bom, obrigado. É o lugar certo também para um sacerdote, né? Este aqui. E depois, mudança de voz. A título de curiosidade, Fernando me perguntou há quanto tempo eu estou aqui no Brasil. 47 anos, meu sacerdócio. Eu sou natural de Milão. Lá em Milão não se fala a língua italiana,
se fala um dialeto que é mistura de francês com alemão, certo? A língua materna está aqui. É uma mistura de francês com alemão. Durante o exorcismo, o demônio não começou a falar o meu idioma natural. Olha. Para me dar medo, para enfraquecer até o poder do sacerdote. Não é de todos também assistir. Eu vejo pessoas que não aguentam, ou até às vezes desmaiam, ou não vê a hora de abrir a porta e cair fora. Não é de todos. Porém, requer preparação espiritual, muita fé, certo? E não ter medo do passo que a pessoa faz, porque o poder de Deus será sempre superior ao poder do demônio. Certo? E nos momentos do exorcismo, o demônio pode dar até pontapé, cusparada, já estou cansado de recebê-la na minha cara, depois tomo um banho, passa tudo, né? Geralmente, porém, vou dizer, tudo me deixa com um estresse mental. Geralmente, naquele dia, nem almoço. Eu prefiro ficar algumas horas na cama. Padre Guido, tem muita gente entrando em contato nesse exato momento e as pessoas estão manifestando desejo de ajuda. De fato, nós estamos num país com todas as influências que nós já falamos aqui. E aí fala assim, mas eu preciso falar com o Padre Guido. Então, eu acho que nós precisamos dar algumas orientações, porque nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui participando. Então, o que essas pessoas podem fazer? Ou que estão passando por situação assim dentro de casa, ou entes queridos, pessoas amadas. Quais são os passos que essas pessoas têm que dar? Muito bem. Em primeiro lugar, minha gente, vamos ter um maior possível controle da nossa boca, não falando para qualquer pessoa, nem amigo, nem amiga, nem por telefone. Porque a pessoa, mesmo que seja de confiança, ouvindo qualquer problema pessoal ou espiritual, é capaz de comunicar para terceiros, aumentando, com certeza. E tudo vai contra a pessoa que está sofrendo. A única pessoa que, digamos assim, está na altura, né, por vocação e pela resposta que está dando para Deus, é o sacerdote. O sacerdote, através de um diálogo, sabe se é o caso de chamar um exorcista ou se for o caso até de encaminhar para um exorcista até fora da sua diocese, certo? E este é o primeiro passo. Não dê bola, por favor, para quem aconselha a ir naquele centro espírita ou frequentar aquele culto de lá para poder sair vitorioso. Porque é aí que o demônio ganha de você. Você está caindo, é o caso prático, jovens que fizeram o pacto do demônio, casando até na igreja, isso é pior. Padre, semana depois que nos consagramos ao demônio, já aumentou o salário. Olha lá, olha a facada. A ignorância também. A ignorância. E vai aumentar o salário. O demônio está mantendo a sua palavra. Amanhã, nós hoje somos marido e mulher, amanhã somos papai e mamãe, nossos filhos com ótima saúde, o demônio garantiu. E daqui a alguns anos, o que vai acontecer com você? Aí começa, mas não, me responda, por favor. Nossa. Pronto? Padre, tem uma pergunta, mais uma pergunta de participação conosco no WhatsApp. Vamos ver quem está conosco agora. É o Tiago Sem. Boa tarde. Na falta de exorcistas, qual é a eficácia de oração de leigos em caso de possessão? Olha, padre, e aí o senhor já pode falar também rapidinho para nós, que o nosso tempo está acabando, além da resposta para o Tiago, sobre a obsessão. Certo. Em caso de possessão do demônio ou de alguma presença concreta, a oração pode ser de exorcismo, pode ser feita por todos. Não é exorcismo. Todo mundo tem um computador em casa, entra no Google, escreva no Google, oração de exorcismo de Papa Leão XIII. Tem 6 orações, uma mais bela do que a outra.
bem curtinha, mas bem feita. A oração de exorcismo todos podem fazer. Aliás, faça todos os dias em casa, né, padre? É uma oração dirigida a Cristo, é deprecativa. Perfeito, deprecativa, né? E que é imperativa é só o sacerdote. Né, durante o rito. Não vai tentar expulsar o demônio sozinho. Exato, né? E a obsessão é uma possessão acompanhada pela violência do demônio contra aquela pessoa. Por exemplo, estou dormindo tranquilo e me joga fora da cama. Estou com um caso até de uma religiosa que se levanta de manhã com o olho preto. Quem que deu o soco? Eu cheguei até a dizer para a Madre Superiora de colocar um colchão aos pés da cama, porque até devido até à idade que ela tem. Padre Pio, que se levantava até com as costas, cada arranhada com sangue, inclusive, né? Dores que sentia no corpo inteiro, o demônio não deixava aquele homem dormir. E tem uma violência até física contra uma pessoa, mas também isso por um período limitado, certo? E não poderá nunca intervir sobre a vontade da pessoa. Por isso, a Igreja apresenta sempre como metodologia para sair vitorioso não dar oportunidade ao demônio. Portanto, fuga das ocasiões, frequência dos 2 sacramentos, Eucaristia e confissão, profundo amor para Nossa Senhora, manter-se sempre ocupado, consagrar as nossas ações, isto é, temos tudo para sair vitoriosos, certo? E quando o demônio nota que a nossa vontade é firme, ele não pode fazer mais nada. Um grande santo, que não era exorcista, um capuchino, Leopoldo Mandic, de Pádua, morava lá na cidade de Pádua. Passava o dia inteiro confessando e era chamado para expulsar demônio. Ele, quando chegava na casa, onde estava um caso de exorcismo, usava só 2 palavras em língua italiana. Vá via, português, cai fora. E o demônio libertava aquela pessoa, só com uma ordem específica. Termino dizendo, o grande exorcista do Vaticano, Gabriel Amorta, padre, fez 70 mil exorcismos em 30 anos. Escreveu muitos livros. Num dos livros, numa entrevista, ele respondeu a um jornalista que lhe fez esta pergunta: Padre, o senhor não está com medo do demônio? Ele respondeu: eu não. É ele que está com medo de mim. Eu estou usando esta frase como objetivo também para o meu ministério de exorcista. Fazer com que o demônio tenha medo. Evitar qualquer ocasião de dar espaço para ele, para que possa colaborar também para libertar tantas outras pessoas. Maravilha, uma grande maravilha, não é? O Obrigado. dom do Senhor e o Senhor no nosso meio hoje aqui no programa Brasil Cristão. Muito obrigada por toda a explicação, gente. Obrigada pela participação, né? Continue enviando a sua mensagem para nós. Né? Padre, o senhor quer deixar uma última palavra assim, para quem está em casa? Gente, tenhamos a alegria de sermos imagem de Deus. E diria com São João Bosco, quando falava aos seus religiosos salesianos, dizia para eles: quando vocês ensinam os nossos meninos a ter conhecimento, né, da vida eterna, falem muito mais da beleza do céu do que da chama do inferno, para estimular o desejo de estar no céu e de evitar as ocasiões que nos podem levar ao mal eterno. Muito bem. Obrigado, nós vamos padre. fazer um intervalo e quando nós voltarmos, Padre Douglas Pinheiro está lá conosco aqui para falar do dom de libertação, o dom carismático de libertação, né, Sim. Fernando? Então, continue enviando para nós a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 1999716
9915, que a gente já volta, é rapidinho.